Estamos de volta a mais uma Ana Clara Interview e estamos falando sobre superação com a Tatiane. Vamos continuar? Você pensa em desenvolver algum projeto social ou de incentivo à inclusão? Olha, assim, em primeiro momento, eu busco justamente poder estar influenciando as mulheres e também as pessoas com deficiência. E fazer alguma palestra, alguma coisa assim? Sim. Lá no meu serviço, eu já participo, na verdade. Quando eu sou convidada, sempre que eu posso, eu faço, eu dou testemunho. Na igreja também, eu já fiz. Na igreja e lá no meu serviço. Sempre que eu posso. E como é a reação das pessoas? Assim, eu vejo que elas ficam impactadas, principalmente por eu estar bem, sabe, assim, e feliz, não é aquela reação de tristeza, não, é reação de ver que você tá bem e que deu certo, sabe, se com ela deu certo, por que comigo não, sabe, mais ou menos assim. Qual a parte dessa história que você acha mais emocionante, que mais te emociona? Foi eu conseguia voltar a falar, porque não foi fácil. Eu falo que eu tenho a minha terceira voz, porque por todos esses momentos aí que eu consegui, voltei a falar novamente, e quando eu me ouvi a voltar a falar, pra mim foi assim, muito, não tem nem pra descrever a sensação que eu tive naquele momento, sabe? Porque eu cheguei a pensar que eu nunca voltaria a falar novamente. E você acha que a sua voz mudou? Sim, mudou. O tom de voz mudou. E como você se sente com esse tom de voz? Não, bem. Hoje, assim, naquele primeiro momento, parecia que não era eu, não tava reconhecendo o tom de voz. Mas agora já me acostumei. E a sua mãe, os seus familiares mais próximos, como lidaram na época do acidente? Olha, pra eles também não foi fácil. Não foi fácil. Principalmente também pela... Como é que fala? Eles não saberem, na verdade, exatamente o que estava acontecendo, igual eu falei, né? Principalmente pela parte do falar, de quando descobriram que eu tava com a estenose. Porque, assim, por que eu falo da estenose dessa forma? Porque a gente não conhecia, a gente não sabia o que era. E, assim, a gente só foi tendo conhecimento vivendo. Depois que eu fui pesquisando, porque depois que aconteceu isso tudo, que eu fui pesquisar o que era isso, porque, assim, eu tive um acompanhamento maravilhoso, não tenho muito o que falar, porque foi dentro do Hugo, só que ao mesmo tempo a gente não tinha conhecimento exatamente o que era a doença, o que ela fazia, o que não fazia. E aí eu que fui em busca, eu que fui entender o que era que eu tinha, como que fazia pra mim me sentir melhor, pra mim conseguir voltar a falar, qual que eram os procedimentos. Então, assim, era meio que não tinha informação, não tinha muita informação. Então, cada dia a gente tinha uma coisa nova, uma reação nova, um procedimento novo. E não tinha muita coisa naquele momento, porque a gente nem sabia o que era exatamente. E quem foi sua rede de apoio nesse momento? A minha família, minha mãe, meu pai, o meu marido também na época, né? Que era o meu ex-marido hoje. Mas na época eles me apoiaram bastante. Tive o apoio deles. E uma situação te marcou muito? Que te emocionou? Que me emocionou? Que te apoiaram? Quando eu me vi com a possibilidade de não falar. Porque todos os momentos eles estavam comigo. E principalmente o meu pai. O meu pai, ele esteve comigo em todas as minhas cirurgias. Ele me levava, me acompanhava. E quando eu voltei a falar, principalmente nas 2 primeiras cirurgias, na segunda cirurgia em específico,
que eu fiz da tracostomia. O procedimento não deu certo. E aí eles tiveram que fazer um procedimento invasivo. E devido a esse procedimento eu tive 2 paradas respiratórias. E eles chegaram a perfurar o pulmão para poder fazer a drenagem. E eu sei que esse procedimento foi muito complicado para eles, para minha família em específico, porque eu não lembro, né? E quando eu me vi, tinha passado 5 dias e eu tinha ficado em coma novamente. Eu fiquei em coma mais 5 dias depois dessa terceira cirurgia. E assim, eles estavam lá. Eles estavam lá comigo e eu já tava sem falar novamente. Porque eu usei 2 tipos de tracostomia. Uma é de metal e a de metal eu não conseguia falar. E eu usei uma de Montgomery, que é de silicone. Essa de silicone eu conseguia falar com ela, usando ela, mas eu conseguia falar. E aí, assim, ter a minha família em todos os momentos, porque eu sei que se eu não tivesse eles também, eu não tinha conseguido. E após o acidente, como você define a palavra família? Família. Assim, família é tá presente, tá junto. Assim, em específico, a palavra amor, né? E não desistir nunca, porque eles também não desistiram de mim, né? Não foi só eu não desistir, eles também não desistiram de mim em nenhum momento. Para eles, acredito, foi mais difícil do que para mim, porque assim, eles me viram desde o primeiro momento lá do acidente. Como eu falei, os médicos chegaram a falar para eles que eu não voltaria. Então, assim, eu imagino, porque eu já me peguei, né, imaginando assim, como que eles reagiram em me ver lá em coma, com a possibilidade de não voltar, ficar lá vegetando, porque foi o que o médico falou para minha mãe, que eu não poderia voltar a falar, andar, e possivelmente ficaria em cima de uma cama e a minha família ia ter que cuidar de mim pro resto da minha vida. Então, assim, se eles tivessem desistido de mim naquele primeiro momento lá, o que seria de mim? Então, assim, eu tenho que sou grata a tudo que eles fizeram e não desistiram de mim em nenhum momento. Então, você falou igual o Stitch fala. A sua Ohana é a sua família. E Ohana e a família quer dizer nunca desistir. Sim, mas é exatamente isso mesmo, nunca desistir. E como você se imagina daqui 10 anos? Olha, eu me imagino uma pessoa, uma senhora mais de idade, mas assim, eu espero me ver bem. Atualmente, eu não faço nenhum tipo de exercício, por questão mesmo financeira, mas eu fazia academia, e assim, eu gosto de exercitar. Eu faço terapia, né, atualmente, e assim, eu me vejo uma pessoa, uma velhinha, né, uma velhinha bem. E existe algum sonho que ainda deseja realizar? Olha, eu busco, assim, me ver bem futuramente. Eu falo assim, eu realizada, era meu maior sonho, na verdade, era ter a filha, né? Então, assim, hoje eu consegui ver ela bem. Porque vendo ela feliz e bem, eu vou estar bem. E conseguindo os nossos sonhos e objetivos, a gente corre atrás. Não desistir deles, né? E qual é a principal mensagem que você quer transmitir através da sua trajetória? Olha, que independente da sua dificuldade, nunca desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. E que a gente tem um Deus e que Ele é maior do que qualquer coisa, do que qualquer tempestade ou dificuldade que você tiver ou vier a ter. Porque dificuldade a gente vai ter, só que é um aprendizado. Porque se não for bênção, né, é uma lição. E é isso que eu aprendi do que eu vivi. E qual é a principal mensagem que você quer transmitir através da sua trajetória?
desistir nunca. Desistir nunca, independente da dificuldade. E o que significa vencer para você hoje? Vencer? Tá bem, assim, porque nem sempre você precisa vencer pra tá bem, né? Você tenta, que é o que eu falei, né? Você tem seus objetivos e vai correr em busca deles. Mas nem sempre você vai vencer. Mas você estando bem, você consegue não desistir. Que conselho você deixaria para quem acha que a vida acabou após um trauma? Que independente da dificuldade, você nunca desistir dela. Porque, assim, por que eu falo do não desistir? É porque você tem o tempo todo, principalmente para essas pessoas que enfrentam desafios, né, na vida, o seu desejo maior é desistir, porque é difícil persistir. E assim, a gente pensa muitas das vezes em não fazer, em não correr atrás. E tem esses momentos, como a gente conversou, né? Que a gente tem vontade de desistir, tem vontade de não fazer. E se você desistir, você não vai correr atrás dos seus objetivos. Se você desistir, você não vai conseguir. Então, assim, por isso que eu falo, não desista independente do que for seu desafio. E para encerrar, se você pudesse resumir a sua história em uma palavra, qual seria? Olha, a palavra seria o amor mesmo. O amor incondicional, independente da situação. E para quem quiser te acompanhar, como faz para te achar? Você tem rede social? Tenho Instagram, tenho Facebook, underline Tatiane Cortes lá no Instagram, e no Facebook é Tatiane Cortes da Silva Santos. Repete, por favor, pra galera anotar. No Instagram, underline Tatiane Cortes, e no Facebook é Tatiane Cortes da Silva. Eu falei errado no primeiro momento lá. Tem algum recado para alguém? Eu gostaria de deixar um abraço para toda a minha família, né? Todos que não desistiram de mim. Para minha mãe, para o meu pai em especial, para minha filha e para a Orna, que é a minha agência. E obrigada a todos, obrigada a vocês, obrigada Ana Clara. E foi muito gratificante estar aqui com vocês. Obrigada. E assim chegamos ao final de mais um Ana Clara Interview, um programa repleto de emoção, aprendizado e, acima de tudo, inspiração. Hoje ouvimos a história da Tatiane Cortes, uma mulher que nos mostrou que a força verdadeira nasce nos momentos em que tudo parece desabar. Ela transformou a dor em motivação e provou que quando acreditamos em nós mesmos, não há obstáculo que possa nos impedir a sonhar. A superação é exatamente isso. Levantar-se, mesmo quando tudo parece perdido. Enxergar oportunidades nas dificuldades e seguir em frente, com coragem e esperança. Que o exemplo da Tatiane nos lembre o início de uma nova história, mais forte, mais bonita e mais cheia de propósito. E se você gostou do programa de hoje, não esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo programa. Super beijo, tchau!